Questão 1. A doutrina sagrada. O que é? Qual o seu alcance? Em 10 artigos. A fim de delimitar exatamente nossa proposta, é necessário, antes de mais nada, tratar da própria doutrina sagrada. De que se trata e qual sua extensão? A esse respeito, são 10 as perguntas. 1. Esta doutrina é necessária? 2. Trata-se de uma ciência? 3. É una ou múltipla? 4. Especulativa ou prática? 5. Qual sua relação com as outras ciências? 6. É uma sabedoria? 7. Qual é seu assunto? 8. É argumentativa? 9. Deve empregar metáforas ou expressões simbólicas? 10. Nesta doutrina, a Sagrada Escritura deve ser explicada segundo vários sentidos? Artigo 1º. É necessária outra doutrina, além das disciplinas filosóficas? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não é necessária outra doutrina, além das disciplinas filosóficas. 1. Na verdade, o homem não deve esforçar-se por alcançar aquilo que está acima da razão humana. Não te afadigues com obras que te ultrapassam. Diz o eclesiástico. Ora, o que se encontra à altura da razão é ensinado suficientemente nas disciplinas filosóficas. Portanto, parece supérfluo haver outra doutrina além das disciplinas filosóficas. 2. Além disso, só há doutrina a respeito do ente, pois só se conhece o que é verdadeiro e este é convertível com o ente. Ora, nas disciplinas filosóficas, se trata de todos os entes, e mesmo de Deus. Eis porque uma parte da filosofia é chamada de teologia, ou ciência divina, como mostra o filósofo no livro 6 da Metafísica. Portanto, não é necessário haver outra doutrina, além das disciplinas filosóficas. Em sentido contrário, diz-se na segunda carta a Timóteo: Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça. Ora, uma escritura inspirada por Deus não faz parte das disciplinas filosóficas, obras da razão humana. Portanto, é útil que, além das disciplinas filosóficas, haja outra ciência inspirada por Deus. Respondo. Era necessário existir para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas, que são pesquisadas pela razão humana, uma doutrina fundada na revelação divina. Primeiro, porque o homem está ordenado para Deus, como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão, como diz Isaías. O olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que te amam. Ora, é preciso que o homem, que dirige suas intenções e suas ações para um fim, antes conheça este fim. Era, pois, necessário, para a salvação do homem, que estas coisas que ultrapassam sua razão lhe fossem comunicadas por revelação divina. Até mesmo com relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, era preciso que o homem fosse também instruído por revelação divina.
Com efeito, a verdade sobre Deus, pesquisada pela razão humana, chegaria apenas a um pequeno número, depois de muito tempo e cheia de erros. No entanto, do conhecimento desta verdade depende a salvação do homem, que se encontra em Deus. Assim, para que a salvação chegasse aos homens com mais facilidade e maior garantia, era necessário fossem eles instruídos a respeito de Deus por uma revelação divina. Portanto, além das disciplinas filosóficas, que são pesquisadas pela razão, era necessária uma doutrina sagrada, tida por revelação. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer, e embora não se deva investigar, por meio da razão, o que ultrapassa o conhecimento humano, contudo, o que é revelado por Deus, deve-se acolher na fé. Eis porque ali mesmo se acrescenta: Aí foram mostradas muitas coisas superiores à mente humana. E nisso se funda a doutrina sagrada. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a diversidade de razões no conhecer determina a diversidade das ciências. Tanto o astrônomo como o físico chegam à mesma conclusão: a Terra é redonda. Mas o primeiro se utiliza de um raciocínio matemático, que prescinde da matéria, ao passo que o físico, por um raciocínio que tem em conta a matéria. Nada impede que as mesmas coisas de que as disciplinas filosóficas tratam, enquanto são conhecíveis, à luz da razão natural, sejam tratadas por outra ciência, como conhecidas à luz da revelação divina. A teologia, portanto, que pertence à doutrina sagrada, difere em gênero daquela que é considerada arte da filosofia. Artigo 2º. A doutrina sagrada é uma ciência? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada não é uma ciência. 1. Pois toda ciência procede de princípios evidentes por si mesmos. Ora, a doutrina sagrada procede dos artigos de fé, que não são evidentes por si mesmos, pois não são aceitos por todos. Pois nem todos têm fé. Diz o apóstolo na segunda carta aos Tessalonicenses. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência. 2. Ademais, não existe ciência do singular. Ora, a doutrina sagrada se ocupa de casos singulares, como, por exemplo, os feitos de Abraão, de Isaque e de Jacó, e temas semelhantes. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência. Em sentido contrário, Agostinho diz: A esta ciência pertence apenas aquilo pelo qual a fé bem salutar é gerada, alimentada, defendida, corroborada. Ora, tais funções não pertencem a ciência alguma, a não ser a doutrina sagrada. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência. Respondo: a doutrina sagrada é ciência, mas existem dois tipos de ciência. Algumas procedem de princípios que são conhecidos à luz natural do intelecto, como a aritmética, a geometria, etc. Outras procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, tais como a perspectiva, que se apoia nos princípios tomados, a geometria e a música, nos princípios elucidados pela aritmética. É desse modo que a doutrina sagrada é ciência. Ela procede de princípios conhecidos
à luz de uma ciência superior, a saber, da ciência de Deus e dos bem-aventurados. E como a música aceita os princípios que lhes são passados pelo aritmético, assim também a doutrina sagrada aceita os princípios revelados por Deus. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que os princípios de toda e qualquer ciência ou são evidentes por si, ou se apoiam no conhecimento de uma ciência superior. Tais são os princípios da doutrina sagrada, como foi dito. Quanto ao segundo, deve-se dizer que fatos singulares são relatados na doutrina sagrada, não porque deles principalmente se trate. Eles são introduzidos como exemplos de vida, como nas ciências morais, ou visam estabelecer a autoridade dos homens pelos quais nos chega a revelação divina, fundamento da própria Escritura ou da doutrina sagrada. Artigo 3º. A doutrina sagrada é uma ciência una? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada não é uma ciência una. 1. Porque, de acordo com o filósofo, no livro Primeiros Analíticos, a ciência una tem um único gênero de assunto. Ora, o Criador e a criatura, de que se trata na doutrina sagrada, não são compreendidos no mesmo gênero. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência una. 2. Ademais, na doutrina sagrada, trata-se dos anjos, das criaturas corporais, dos costumes humanos. Ora, estes temas pertencem a diversas ciências filosóficas. Por conseguinte, a doutrina sagrada não é uma ciência una. Em sentido contrário, a Escritura fala desta doutrina como de uma ciência una, pois no livro da sabedoria se diz: a sabedoria deu-lhe a Jacó a ciência das coisas santas. Respondo: a doutrina sagrada é uma ciência una, a unidade de uma potência ou de um hábitos, e vem de seu objeto, não de seu objeto considerado em sua materialidade, mas em sua razão formal. O homem, o burro, a pedra, por exemplo, se encontram sob a única razão formal da cor, que é o objeto da vista. Assim, porque a Escritura Sagrada considera algumas coisas enquanto reveladas por Deus, conforme foi dito, tudo o que é cognoscível por revelação divina tem em comum a única razão formal do objeto desta ciência. Por isso mesmo, tudo isso se encontra compreendido na doutrina sagrada, como em uma ciência una. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que a doutrina sagrada não trata de Deus e das criaturas do mesmo modo. De Deus em primeiro lugar e das criaturas enquanto se referem a Deus, seja como princípio delas, seja como fim. Portanto, a unidade da ciência não fica prejudicada. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que nada impede que potências ou hábitos de nível inferior se diferencie acerca de matérias unificadas em uma potência ou um hábitus superior, porque uma potência ou um hábitus superior considera o objeto sob uma razão formal mais universal. Por exemplo, o senso comum tem por objeto o sensível, que abarca o visível e o audível. Assim, ainda que se trate de uma única potência, ele se estende a todos os objetos dos 5 sentidos,
Da mesma forma, a ciência sagrada, sendo una, pode considerar, sob uma única razão, isto é, enquanto divinamente revelada, aquelas coisas tratadas em ciências filosóficas diferentes. Isto faz com que esta ciência apareça como impressão da ciência de Deus, una e simples, com relação a tudo. Artigo 4º. A doutrina sagrada é uma ciência prática? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada é uma ciência prática. 1. Com efeito, de acordo com o filósofo, no livro 2 da Metafísica, o fim da ciência prática é a ação. Ora, a doutrina sagrada se ordena à ação. Sede realizadores da palavra e não apenas ouvintes. Diz a carta de Tiago. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência prática. 2. Ademais, a doutrina sagrada se divide em lei antiga e lei nova. Ora, a lei é assunto da ciência moral, que é uma ciência prática. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência prática. Em sentido contrário, toda a ciência prática se refere a obras que podem ser praticadas pelo homem. Por exemplo, a moral se refere aos atos humanos. A arquitetura, às construções. Ora, a doutrina sagrada trata em primeiro lugar de Deus, de quem os homens são a obra maior. Ela não é, portanto, uma ciência prática, mas, sobretudo, especulativa. Respondo. Como foi dito, a doutrina sagrada, sendo una, se estende àquelas coisas que pertencem a ciências filosóficas diversas, por causa da razão formal, e nelas se aplica, a saber, enquanto são cognoscíveis à luz divina. Embora entre as ciências filosóficas, umas sejam especulativas e outras práticas, a doutrina sagrada, porém, compreenderá em si uma e outra, assim como Deus, por uma mesma ciência, conhece a si próprio e conhece suas obras. No entanto, a ciência sagrada é mais especulativa do que prática, porque se refere mais às coisas divinas do que aos atos humanos. Ela considera estes últimos enquanto por eles o homem é ordenado ao pleno conhecimento de Deus, no qual consiste a bem-aventurança eterna. Com isso, dá-se resposta às objeções. Artigo 5º. A doutrina sagrada é mais excelente que outras ciências? Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada não é mais excelente que outras ciências. 1. Com efeito, a certeza faz parte da excelência da ciência. Ora, as outras ciências, cujos princípios não podem ser postos em dúvida, parecem ser mais certas do que a doutrina sagrada, cujos princípios, os artigos de fé, admitem a dúvida. Logo, as outras ciências parecem mais excelentes. 2. Ademais, é próprio de uma ciência inferior tomar emprestado a uma ciência superior, como a música faz em relação à aritmética. Ora, a doutrina sagrada toma emprestada alguma coisa às doutrinas filosóficas. Jerônimo diz, numa carta a um grande orador de Roma, que os antigos doutores rechearam seus livros de tal quantidade de doutrinas e de máximas de filósofos que não sabemos o que mais admirar.
se a erudição das coisas do mundo ou a ciência das Escrituras. Logo, a doutrina sagrada é inferior às outras ciências. Em sentido contrário, as outras ciências são chamadas suas servas, como lemos no livro dos Provérbios. A sabedoria enviou suas servas a clamar nos altos da cidade. Respondo. Como esta ciência é a um só tempo especulativa e prática, ultrapassa todas as outras, tanto as especulativas como as práticas. Entre as ciências especulativas, deve-se considerar como a mais excelente, aquela que é mais certa ou a que tem a matéria mais excelente. Ora, sob esse duplo aspecto, a doutrina sagrada supera as outras ciências especulativas. É a mais certa, porque as outras recebem sua certeza da luz natural da razão humana, que pode errar, ao passo que ela recebe a sua da luz da ciência divina, que não pode enganar-se. E ela tem a matéria mais excelente, pois se refere principalmente ao que por sua sublimidade ultrapassa a razão, ao passo que as outras disciplinas consideram apenas o que está sujeito à razão. Entre as ciências práticas, a mais excelente é a que está ordenada a um fim mais alto, como acontece com a política em relação à arte militar, pois o bem do exército está ordenado ao bem da cidade. Ora, o fim desta doutrina, como prática, é a bem-aventurança eterna, a qual se ordenam todos os outros fins das ciências práticas. Portanto, é claro que, sob qualquer dos ângulos, a ciência sagrada é a mais excelente. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que nada impede que aquilo que é mais certo por sua natureza seja para nós menos certo devido à fraqueza de nosso intelecto, que se encontra, como se diz, no livro 2 da Metafísica. Diante das mais altas evidências das coisas, como o olhar da coruja em face da luz do sol. A dúvida que pode surgir em alguns a respeito dos artigos de fé não deve ser atribuída à incerteza das coisas, mas à fraqueza do intelecto humano. Apesar disso, o menor conhecimento relativo às coisas mais elevadas é mais desejável do que uma ciência muito certa das coisas menores, como se diz no livro 1 sobre os animais. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a ciência sagrada pode tomar emprestada alguma coisa às ciências filosóficas. Não que lhe seja necessário, mas em vista de melhor manifestar o que ela própria ensina. Seus princípios não lhe vêm de nenhuma outra ciência, mas de Deus imediatamente, por revelação. Por conseguinte, ela não toma emprestado das outras ciências, como se lhe fossem superiores, mas delas se vale como de inferiores e servas, como as ciências arquitetônicas se valem das que lhes são auxiliares, ou a política da arte militar, e a ciência sagrada se valha das outras ciências. Não é por uma falha ou deficiência sua, mas por falha de nosso intelecto. A partir dos conhecimentos naturais, de onde procedem as outras ciências, nosso intelecto é mais facilmente introduzido nos objetos que ultrapassam a razão e são a matéria desta ciência. Artigo 6º. É essa doutrina uma sabedoria? Quanto ao sexto, assim se procede.
Parece que essa doutrina não é uma sabedoria. 1. Na verdade, uma doutrina que toma seus princípios fora de si mesma não merece o nome de sabedoria. A missão do sábio consiste em ordenar, e não em ser ordenado. Está no livro 1 da Metafísica. Ora, essa doutrina toma fora seus princípios, como fica claro pelo já exposto. Logo, não é uma sabedoria. 2. Além disso, compete à sabedoria estabelecer os princípios das outras ciências. Daí, o título de Cabeça das outras ciências. Ele atribui o livro 6 da Ética. Ora, a doutrina sagrada não estabelece os princípios das outras ciências. Logo, não é uma sabedoria. 3. Ademais, esta doutrina se adquire pelo estudo. Ora, a sabedoria tem-se por infusão. Eis porque é contada entre os 7 dons do Espírito Santo, como se vê em Isaías. Logo, a doutrina sagrada não é uma sabedoria. Em sentido contrário, no início da lei, o Deuteronômio declara: Esta é nossa sabedoria e nosso modo de entender aos olhos dos povos. Respondo: esta doutrina é, por excelência, uma sabedoria, entre todas as sabedorias humanas. E isto não apenas num gênero particular, mas de modo absoluto. Compete ao sábio ordenar e julgar. O julgamento de coisas inferiores se faz mediante uma causa mais elevada. Assim, sábio em qualquer gênero é aquele que toma em consideração a causa suprema desse gênero. Por exemplo, no gênero da construção, o artífice que preparou os planos da casa merece o título de sábio e de arquiteto. Em relação aos técnicos inferiores, incumbidos da talha das pedras ou do corte das madeiras. Eis porque se diz na primeira carta aos Coríntios: Como bom arquiteto, lancei o fundamento. Tratando-se da vida humana em seu conjunto, o homem prudente será chamado sábio quando ordenar os atos humanos ao devido fim, como se diz no livro dos Provérbios. A sabedoria é prudência para o homem. Por conseguinte, quem considera simplesmente a causa suprema de todo o universo que é Deus, merece por excelência o nome de sábio. Eis porque, como se vê em Agostinho, a sabedoria é chamada o conhecimento das coisas divinas. Ora, a doutrina sagrada trata muito propriamente de Deus enquanto causa suprema, a saber, não somente do que se pode saber por intermédio das criaturas, e que os filósofos alcançaram. Pois o que se pode conhecer de Deus é para eles manifesto. Diz o apóstolo na carta aos Romanos. Mas também do que só Deus conhece de si mesmo, e que é comunicado aos outros por revelação. Assim, a doutrina sagrada merece por excelência o nome de sabedoria. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que a doutrina sagrada não toma seus princípios de nenhuma ciência humana, mas da ciência divina, e regula, como sabedoria soberana, todo o nosso conhecimento. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que os princípios das outras ciências ou são evidentes por si e não podem ser provadas, ou se provam por alguma razão natural, por outra ciência. Ora, o conhecimento próprio à nossa ciência é obtido por revelação, e não pela razão natural. Por conseguinte, não pertence à doutrina sagrada
estabelecer os princípios das outras ciências, mas apenas julgá-los. Tudo o que nessas ciências se encontrar como contrário à verdade da ciência sagrada deve ser condenado como falso, conforme se diz na segunda carta aos Coríntios. Nós destruímos os raciocínios pretensiosos e todo o poder altivo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, como o julgar é próprio do sábio, aos dois tipos de julgamento correspondem duas sabedorias diferentes. Pode-se julgar por inclinação, como quem possui um hábitus virtuoso julga com retidão o que deve ser feito na linha desse hábitus, estando já inclinado neste sentido. Eis porque se ensina no livro 10 da Ética que o homem virtuoso é a medida e a regra dos atos humanos. Mas existe outra maneira de julgar, a saber, por conhecimento. Como o instruído em ciência moral pode julgar os atos de uma virtude, ainda que não a possua. A primeira maneira de julgar, quanto às coisas divinas, é própria da sabedoria, dom do Espírito Santo, de acordo com a primeira carta aos Coríntios. O homem espiritual julga tudo. E também Dionísio. Hieroteu adquiriu a sabedoria, não apenas estudando, mas experimentando o divino. A outra maneira de julgar pertence a esta doutrina, e é conseguida pelo estudo, ainda que seus princípios lhe venha da revelação. Artigo 7º. Deus é o assunto desta ciência? Quanto ao 7º, assim se procede. Parece que Deus não é o assunto desta ciência. 1. O efeito, toda a ciência, diz o filósofo no livro dos primeiros analíticos, pressupõe o conhecimento de seu assunto. O que ele é. Ora, esta ciência não pressupõe o conhecimento do que é Deus, pois segundo João Damasceno, é-nos impossível dizer de Deus o que ele é. Logo, Deus não é o assunto desta ciência. 2. Ademais, tudo o que se trata numa ciência está compreendido em seu assunto. Ora, na Sagrada Escritura, encontramos muitas outras coisas, além de Deus. Por exemplo, criaturas, costumes humanos. Logo, Deus não é o assunto desta ciência. Em sentido contrário, o assunto de uma ciência é aquilo de que se fala nessa ciência. Ora, na ciência sagrada, fala-se de Deus. Daí seu nome, teologia, discurso sobre Deus. Logo, Deus é o assunto desta ciência. Respondo. Deus é o assunto desta ciência. Entre o assunto de uma ciência e a própria ciência, existe a mesma relação que entre o objeto e uma potência ou um hábitus. Ora, designa-se propriamente como objeto de uma potência ou de um hábitus aquilo sob cuja razão todas as coisas se referem a esta potência ou a este hábitus. Por exemplo, o homem e a pedra se referem à vista como coloridos, uma vez que a cor é o objeto próprio da vista. Ora, na doutrina sagrada, tudo é tratado sob a razão de Deus, ou porque se trata do próprio Deus, ou de algo que a ele se refere, como a seu princípio ou a seu fim. Segue-se, então, que Deus é verdadeiramente o assunto desta ciência, o que, aliás, também se manifesta pelos princípios desta ciência, os artigos da fé,
que se referem a Deus. Ora, o assunto dos princípios e da totalidade da ciência é o mesmo, pois a ciência está contida virtualmente em seus princípios. Alguns, no entanto, considerando as coisas de que trata esta ciência, e não a razão sob a qual as examina, indicaram seu assunto de modo diferente. Falam de coisas e de sinais, ou das obras da reparação, ou do Cristo total, isto é, a cabeça e os membros. Tudo isso é tratado nesta ciência, mas sempre com relação a Deus. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, embora não possamos saber de Deus quem Ele é, contudo, nesta doutrina utilizamos, em vez de uma definição, para tratar do que se refere a Deus, os efeitos que Ele produz na ordem da natureza ou da graça. Assim como em certas ciências filosóficas, que demonstram verdades relativas a uma causa, a partir de seus efeitos, assumindo o efeito em lugar da definição dessa causa. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que tudo o mais de que esta doutrina sagrada trata está compreendido no próprio Deus, não como partes, espécies ou acidentes, mas como a Ele se ordenando de algum modo. Artigo 8º. Esta doutrina se vale de argumentos? Quanto ao 8º, assim se procede. Parece que esta doutrina não se vale de argumentos. 1. Com efeito, Ambrósio declara: Rejeitem-se os argumentos, quando se busca a fé. Ora, nesta doutrina, é sobretudo a fé que se busca. Estas coisas foram escritas, Se diz no Evangelho de João, a fim de que acrediteis. logo não se vale de argumentos. 2. Ademais, se esta doutrina se valesse de argumentos, seria de argumentos de autoridade ou de razão. Se de autoridade, não parece que isso convenha à sua dignidade, porque, segundo Boécio, o argumento de autoridade é o mais fraco de todos. Se de razão, isso não convém, ao fim desta ciência, pois, segundo Gregório, Onde a razão humana oferece a prova, a fé não tem mérito algum. logo, a doutrina sagrada não se vale de argumentos. Em sentido contrário, se diz do bispo, na carta a Tito, Que fique apegado ao ensinamento seguro. Conforme a doutrina, ele deve ser capaz de exortar na sã doutrina e de refutar os adversários. Respondo. As outras ciências não argumentam em vista de demonstrar seus princípios, mas para demonstrar a partir deles outras verdades de seu campo. Assim também, a doutrina sagrada não se vale de argumentação para provar seus próprios princípios, as verdades da fé, mas parte deles, para manifestar alguma outra verdade, como o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, se apoia na ressurreição de Cristo, para provar a ressurreição geral. Contudo, é preciso considerar que nas ciências filosóficas, as ciências inferiores não somente não provam seus princípios, como também não disputam contra aqueles que os negam, deixando esse cuidado a uma ciência mais elevada. Pelo contrário, a metafísica, a mais elevada de todas, disputa com quem nega seus princípios, desde que este conceda algo. E se não concede nada, ela não pode discutir com ele, mas pode refutar seus argumentos.
A Sagrada Escritura, por conseguinte, não tendo outra que lhe seja superior, terá de disputar com quem nega seus princípios. Ela o fará, valendo-se da argumentação. Se o adversário concede algo da revelação divina, como quando invocando as autoridades da doutrina sagrada, disputamos contra os hereges, e artigos de fé para combater os que negam outro artigo. Mas se o adversário não acredita em nada das verdades reveladas, não resta nenhum modo de provar com argumentos os artigos da fé. Pode-se apenas refutar os argumentos que oporia à fé. Como a fé se apoia na verdade infalível, e é impossível demonstrar o contrário do verdadeiro. Fica claro que as provas trazidas contra a fé não são verdadeiras demonstrações, mas argumentos que se podem refutar. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, ainda que os argumentos da razão humana sejam impróprios para demonstrar o que se refere à fé, por outro lado, a partir dos artigos de fé, a doutrina sagrada pode provar outras verdades, como foi dito. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que é muito próprio desta doutrina usar argumentos de autoridade, pois os princípios da doutrina sagrada vêm da revelação. Assim, deve-se acreditar na autoridade daqueles pelos quais a revelação se realizou. Isso, porém, não derroga sua dignidade, porque se o argumento de autoridade, fundado sobre a razão humana, é o mais fraco de todos, o que está fundado sobre a revelação divina é o mais eficaz de todos. No entanto, a doutrina sagrada utiliza também a razão humana, não para provar a fé, o que lhe tiraria o mérito, mas para iluminar alguns outros pontos que esta doutrina ensina. Como a graça não suprime a natureza, mas a aperfeiçoa, convém que a razão natural sirva à fé, assim como a inclinação natural da vontade obedece à caridade. Como diz o apóstolo na segunda carta aos Coríntios: submetemos todo pensamento à obediência de Cristo. Assim, a doutrina sagrada usa também da autoridade dos filósofos, quando por sua razão natural puderam atingir a verdade. Paulo, nos Atos, refere esta sentença de Arato: como disseram alguns de vossos poetas, pois somos de sua raça. Contudo, a doutrina sagrada se vale de tais autoridades como argumentos estranhos e com valor de probabilidade, quando utiliza os argumentos de autoridade da escritura canônica. Ela o faz com propriedade, tendo em conta a necessidade de argumentar. Quanto à autoridade dos outros doutores da Igreja, se vale dela como argumento próprio, mas provável. É que nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas, que escreveram os livros canônicos, e não sobre outras revelações, se é que existem, feitas a outros doutores. Eis porque, escrevendo a Jerônimo, Agostinho declara: somente os livros das Escrituras, chamados canônicos, atribuo a honra de crer, com toda a firmeza, serem seus escritores incapazes de errar em seus escritos. Os outros, se os leio, não é porque pensaram ou escreveram algo que eu o considere verdadeiro, por mais eminente que sejam quanto à santidade ou à doutrina. Artigo 9º. A Sagrada Escritura deve-se utilizar de metáforas. Quanto ao nono, assim se procede. Parece que a Sagrada Escritura
não deve se utilizar de metáforas. 1. Na verdade, o que é próprio de uma doutrina bem inferior não parece convir a esta ciência, que, como já disse, ocupa o lugar mais alto. Ora, o emprego de imagens diversas e de representações sensíveis é próprio da poética, que ocupa o último lugar entre todas as ciências. Logo, não convém à ciência sagrada usar tais imagens. 2. Além disso, a doutrina sagrada parece ter por finalidade manifestar a verdade. Por isso, aos que a manifestam é prometida uma recompensa. Os que me explicam alcançarão a vida eterna. Diz a sabedoria no livro do Eclesiástico. Ora, tais imagens escondem a verdade. Logo, não convém a esta doutrina apresentar realidades divinas sob imagens do mundo corporal. 3. Ademais, quanto mais sublimes são algumas criaturas, mais se aproximam da semelhança com Deus. Portanto, se algo das criaturas deve ser transposto para Deus, tal transportação há de ser feita a partir das criaturas mais nobres, e não das ínfimas, o que, no entanto, se encontra com frequência nas Escrituras. Em sentido contrário, Deus diz em Oséias: Falarei aos profetas e multiplicarei as visões, e pelos profetas falarei em parábolas. Ora, apresentar uma verdade mediante imagens é usar metáforas. Logo, convém à doutrina sagrada empregar metáforas. Respondo: convém à Sagrada Escritura nos transmitir as coisas divinas e espirituais, mediante imagens corporais. Deus provê a tudo de acordo com a natureza de cada um. Ora, é natural ao homem elevar-se ao inteligível pelo sensível, porque todo o nosso conhecimento se origina a partir dos sentidos. É então conveniente que na Escritura Sagrada as realidades espirituais nos sejam transmitidas por meio de metáforas corporais. É o que diz Dionísio. O raio da luz divina só pode refulgir para nós, envolvido na diversidade dos véus sagrados. Além do mais, a Escritura sendo proposta geralmente a todos, segundo se diz na carta aos Romanos: Sou devedor às pessoas cultas como às ignorantes. É-lhe conveniente apresentar as realidades espirituais, mediante imagens corporais, a fim de que as pessoas simples as compreendam. Elas, que não estão aptas a apreender por si mesmas as realidades inteligíveis. Quanto ao primeiro, por conseguinte, deve-se dizer que o poeta se vale de metáforas para sugerir uma representação, o que é agradável, naturalmente, ao homem. Quanto à doutrina sagrada, ela se vale de metáfora por necessidade e utilidade, como foi dito. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que o fulgor da divina revelação, nos diz Dionísio, não é supresso pelas figuras sensíveis que o velam. Ele permanece em sua verdade, de modo a impedir que mentes às quais é feita a revelação se limitem às imagens. Ele as eleva até o conhecimento das coisas inteligíveis. E, por seu intermédio, os outros são igualmente instruídos. Eis porque o que é apresentado em determinado lugar da Escritura, sob metáforas, é exposto mais explicitamente em outros lugares. Além do mais, a obscuridade das próprias imagens é útil, seja para exercitar os estudiosos, seja para evitar as zombarias dos infiéis.
a respeito dos quais se diz no Evangelho de Mateus: Não deis aos cães o que é sagrado. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que Dionísio explica porque nas Escrituras é preferível que as coisas divinas sejam apresentadas sob a figura dos corpos mais vis, e não dos mais nobres. Dá 3 razões para isso. Em primeiro lugar, esse modo afasta-se mais o espírito humano do erro. Fica claro que estas coisas não se aplicam com propriedade às coisas divinas, o que poderia provocar dúvidas se estas fossem apresentadas sob a figura dos corpos mais nobres. Sobretudo, para os que nada imaginam de mais nobre do que o mundo corporal. Em segundo lugar, esta maneira de agir se encontra em maior conformidade com o conhecimento que alcançamos de Deus nesta vida, porque de Deus sabemos mais o que Ele não é do que o que é. Assim, as semelhanças mais distantes de Deus nos levam a melhor compreender que Ele está acima de tudo o que podemos dizer ou pensar a seu respeito. Enfim, graças a esse caminho, as coisas divinas aparecem mais bem veladas aos indignos. Artigo 10º. O texto das Sagradas Escrituras encerra vários sentidos? Quanto ao 10º, assim se procede. Parece que a Escritura não contém num único texto a possibilidade de vários sentidos distintos, tais como o histórico ou literal, o alegórico, o tropológico ou moral e o anagógico. 1. Com efeito, uma multiplicidade de sentidos relativa a um único texto gera confusão, facilita o erro e fragiliza a argumentação. Por isso, a argumentação não procede de múltiplas proposições, o que ocasionaria certos sofismas. Ora, a Escritura Sagrada deve estar apta a mostrar a verdade sem dar ensejo a sofismas. Logo, num único texto da Sagrada Escritura, não devem estar contidos vários sentidos. 2. Além disso, Agostinho nos diz: A parte da Escritura intitulada Antigo Testamento se apresenta sob 4 formas: história, etiologia, analogia, alegoria. Ora, esta divisão parece totalmente estranha à que foi assinalada acima. Logo, não é conveniente que a Escritura Sagrada seja explicada de acordo com os 4 sentidos. 3. Ademais, além dos sentidos citados, existe o sentido parabólico, e não está incluído entre os 4 anteriores. Em sentido contrário, Gregório diz: A Escritura Sagrada, pela própria maneira de se exprimir, ultrapassa todas as ciências, porque num único e mesmo discurso, ao contar um fato, nos dá o mistério. Respondo. O autor da Escritura Sagrada é Deus. Está em seu poder para significar algo, empregar não somente palavras, o que o homem pode também fazer, mas igualmente as próprias coisas. Assim, em todas as ciências, as palavras são portadoras de significação, mas a Escritura Sagrada tem como próprio que as mesmas coisas significadas pelas palavras significam algo por sua vez. A primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas, corresponde ao primeiro sentido, que é o sentido histórico ou literal. A significação pela qual as coisas significadas pelas palavras designam ainda outras coisas,
é o chamado sentido espiritual, que está fundado no sentido literal e o pressupõe. Por sua vez, o sentido espiritual se divide em 3 sentidos diferentes. Com efeito, diz o apóstolo, na carta aos Hebreus, que a lei antiga é uma figura da lei nova, e a própria lei nova, acrescenta Dionísio, é uma figura da glória futura. Além do mais, na lei nova, o que se cumpriu na cabeça é figura do que devemos fazer. Por conseguinte, quando as realidades da lei antiga significam as da lei nova, temos o sentido alegórico. Quando as coisas realizadas no Cristo, ou naquilo que Cristo representa, são o sinal do que devemos fazer, temos o sentido moral. Enfim, quando estas mesmas coisas significam o que existe na glória eterna, temos o sentido anagógico. Como, por outro lado, o sentido literal é aquele que o autor quer significar. O autor da Escritura Sagrada é Deus, que compreende simultaneamente todas as coisas em seu intelecto. Não há inconveniente em dizer, segundo Agostinho, que, de acordo com o sentido literal, mesmo no único texto da Escritura, encontram-se vários sentidos. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a multiplicidade dos sentidos em questão não cria nenhum equívoco ou qualquer outra espécie de multiplicidade. Como foi dito, esses sentidos não se multiplicam, em razão de que uma só palavra significaria várias realidades, mas porque as próprias realidades significadas pelas palavras podem ser sinais de outras realidades. Também não existe confusão na Escritura, porque todos os sentidos estão fundados no sentido literal, e só a partir dele se pode argumentar, e nunca dos sentidos alegóricos, como observa Agostinho contra o donatista Vicente. Nada, no entanto, se perderá da Escritura Sagrada, porque nada do que é necessário à fé está contido no sentido espiritual, que a Sagrada Escritura não o refira explicitamente em alguma parte, em sentido literal. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que a história, a etiologia e a analogia se referem a um único sentido literal. Existe história, explica Agostinho, quando algo é exposto por si mesmo. Etiologia, quando se indica a causa do que se está tratando. Por exemplo, quando o Senhor explica no Evangelho de Mateus porque Moisés autorizou o repúdio das esposas, isto é, em razão da dureza de seus corações. Enfim, existe analogia, quando se mostra que a verdade de uma passagem da Escritura não se opõe à verdade de outra passagem. Quanto à alegoria, apenas ela, entre as 4, vale pelos 3 sentidos espirituais. Hugo de São Vítor coloca também o sentido anagógico sob o sentido alegórico, em seu 3º livro das Sentenças. Destaca somente 3 sentidos: o histórico, o alegórico e o tropológico. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o sentido parabólico está incluído no sentido literal, porque pelas palavras podemos significar algo no sentido do próprio e algo em sentido figurado. E nesse caso, o sentido literal não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Quando a Escritura fala do braço de Deus, o sentido literal não indica a existência de um membro corporal em Deus, mas o que é significado por esse membro, isto é, o poder de operar. Isto deixa bem claro que no sentido literal da Escritura, nunca pode haver falsidade.